dia a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Meu sincero desejo é que sejam alvas as vossas vestes e que jamais falte óleo sobre vossas cabeças. Estamos mais uma vez aqui no Congresso Famílias do Céu na Terra para compartilharmos a palavra do Senhor e ensinamentos que o Senhor tem a nos conceder através da sua santa e maravilhosa palavra. Eu saúdo a você que está nos acompanhando durante esse período, esses dias maravilhosos que estamos aqui reunidos para aprender do Senhor. E curta, compartilhe, comente aí essas palestras, que elas viralizem e encontrem lugares em muitos lares, muitas famílias sejam então transformadas pelo poder do Senhor. Amém? Amados, estamos aqui com essa missão de compartilhar e trazer mais um pouco dessas maravilhosas verdades que Deus reservou para o seu povo. Amém? Eu cometi uma gafe durante esses dias e eu quero aqui tentar consertá-las. Quantos sabem meu nome? Alinhos, né? É porque algumas pessoas não sabem ainda meu nome. Eu sou Elenilson, eu sou obreiro aqui no IAG já faz um ano. E eu fui casado durante 14 anos e eu tenho uma filhinha de 18 anos, linda, maravilhosa. Vai estar aqui, esteve aqui no congresso passado, vai estar aqui a partir do dia 18 de janeiro, vai estudar lá nos SEVs e vai voltar para cá em nome e por amor de Jesus. Para que não fique aquele pensamento assim, né? Um solteiro está falando aqui para casados, não entende nada, não tem experiência de nada, não sabe não para onde vai as coisas, é muito fácil de falar, mas na verdade tudo que eu falei aqui foi baseado nas minhas experiências também. Cometi muitos erros e, como eu falei para vocês, o sábio, o inteligente ele aprende com seus erros, o sábio aprende com os erros dos outros. Então toda essa história foi muito construtiva para mim. E eu tenho certeza que eu não vou mais cometer os mesmos erros e me amadureceu, me tornou uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que a esposa que o Senhor preparou para mim vai ser muito feliz, porque essa vai ser a minha grande missão. Amém? Então é isso. Você já me conhece melhor e é isso. O Severino também já foi casado, tá bom? Porque a gente se apresentou como solteiro, que nós estamos solteiros, né? Mas o Severino também já foi casado durante quase 5 anos e é isso. Então, todos nós temos uma experiência a dois, sabemos como é conviver com o outro, uma parceira, e entendemos bem o ideal de Deus para cada um de nós. Estamos aqui na luta para aperfeiçoar o caráter e estamos nessa escola e o Senhor está nos formando, né? Nos tornando digamos assim, nos preparando para ser novamente um marido melhor, um pai melhor, se assim for da vontade dele. E eu conto com as orações dos irmãos, né? Para nós dois e para os demais solteiros que tem aqui. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Eu trouxe aqui alguns versos para a gente refletir. Está em Efésios capítulo 5. Obrigado, Gabriel. Deus abençoe. Gabriel não vai precisar casar, né? Vocês concordam? Porque Jesus vai vir antes, né? Bem antes, na infância dele ainda. Então ele não vai precisar casar. Tem uns que dizem aí, eu fico triste, às vezes brincando. Não, daqui a 10 anos vai casar. Nossa, eu não quero ficar mais aqui 10 anos não, amados. Nós estamos trabalhando para irmos para a glória, né? É isso. Efésios capítulo 5, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim devem os maridos, verso 28, amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo, e quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Amém?
Isso é lindo, maravilhoso. Só que a gente, durante esses dias que aqui passamos, nós trocamos experiências, nós vimos o quanto na verdade, nós sentimos o quanto é de fato viver a dois, né? Mentes diferentes, às vezes a gente não fez a melhor escolha, no sentido de estudar melhor o parceiro lá, né, no início, no princípio do namoro, e a gente não conheceu bem o caráter, a personalidade, e agora a gente se vê preso, né, como Paulo vai dizer, preso a uma lei. E a infelicidade geralmente é o que? É o resultado, é o que vai se colher de um relacionamento cujas decisões não foram tão bem ponderadas. Mas o que fazer agora? Desistir? E aí eu trago para vocês, né? O cristão, ele deve banir essas palavras, né, do seu vocabulário. Nós não podemos desistir. Nesse caso, né, casamento. Porque aquilo que Deus uniu não compete separar o homem. Porque o casamento é uma instituição que Deus... E você não se casou também, eu não me casei para me separar, pelo contrário. Para adentrar ali de mãos dadas, abraçados, né, nos portais celestiais. Mas as dificuldades existem e a gente precisa fazer o quê? Ellen White tem um texto que ela diz assim, enfrentai, né? Tudo bem que o contexto, quando ela fala isso, é outro. É de apostasia da igreja. Mas nós não podemos simplesmente nos acovardarmos, virarmos as costas e desistir. A decisão não foi a sua? Então, vamos lá. Ah, irmão, eu devo sofrer a consequência? A consequência? Não, pelo contrário. Mas você pode remediar isso, né? É claro que aqui eu creio, tenho essa fé e esperança, pelo que eu vejo também, né? Porque nós somos como cartas, né, abertas para o mundo nos ler. Então eu observo também, vocês nos observam, mas também nós observamos vocês. A gente vê os casais, né, que se tratam bem, que têm carinho, que é algo natural, né? Aqueles que estão meio assim arredio um com o outro, a gente percebe, né? O convívio mostra isso. E a coisa simples, irmãos, às vezes de você entrar acompanhado pela esposa, de mãos dadas, e adentrar a igreja, e chegar lá, né, soltar as mãos, a gente percebe. Isso quer dizer muita coisa, são detalhes. Ao mesmo tempo que sentam juntos, ou o esposo puxa uma cadeira, ou dá licença para ela passar na frente dele, né? São coisas, é um cadastro que tá desamarrado, ou é a saia que dobrou ali. São coisas simples, que a gente percebe qual é a palavra que a gente usa para isso? Cumplicidade, né? Aquela sintonia, aquela harmonia entre o casal, a gente vê, e são detalhes que nos revelam isso. Então tá, eu trouxe alguns vídeos, e eu quero fazer, como a gente aprendeu muito teoricamente, tanto no que diz respeito ao relacionamento entre marido e mulher e pais e filhos, eu trouxe alguns vídeos que exemplificam na prática mesmo o que a gente vê dentro de casa, né? E aí eu vou passar alguns vídeos e a gente vai argumentar, né? Comentar nos vídeos, tá bom? Tá ok aí, mídia? Tá, beleza. Vamos ler mais um texto? Vamos ler Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3. Verso 19. Maridos, cada um a vossa mulher, maridos, amai cada um a vossa mulher, e não a trateis como? De que maneira? Asperamente. Tudo bem. Quem fala aqui? Paulo. Naturalmente ele vai falar para quem? Para a mulher. Mas se a autora fosse mulher, naturalmente ia falar de quem? Dos maridos, né? Então deixa eu escolher um vídeo aqui rapidinho. Pode.
Ele está em inglês, né? Volta um pouquinho, aí eu dou uma pausa. Aí, o que é? É uma terapeuta, certo? E ela está aconselhando casais. A reclamação da esposa é que o marido não está representando bem o ser o pai para quem? Para seus filhos. Então ela pede que ela exteriorize aquilo que ele deveria, objetivo que ela propõe, que ela espera. Ela não vai alcançar, por quê? Porque a forma como ela faz anula a atitude dele. E isso a gente precisa observar. E aí a gente vai dentro da Bíblia aqui ver alguns textos falando sobre isso. Vamos lá. Os seus filhos, aqueles que eu não criei, the ones that I did not create, eles estão tendo they're permissão para fazer o allowed que to do você what you do. faz. They sleep all Para, day. para bem. They don't come out of the Eles não sabem do quarto. Eles não saem do quarto. Eles não fazem o que tem que ser feito. Naturalmente arrumar, né, organizar tudinho bonitinho. Pode passar. Olha o tom dela. Hold up. I want you to come over here. I want you to watch this. Volta um pouquinho. Eu quero que vocês observem o tom. O tom, a maneira como ela fala é agressivo. Ela aponta o dedo, ela esbraveja. Vamos analisar a atitude dela. Ela está fazendo de que maneira? O que ela está tirando dele? Que ela quer que ele exerça, mas está tirando dele? A autoridade. Quem falou? Autoridade. O que mais? O que mais ela faz? O respeito. E isso anula o homem. Vocês aprenderam aqui 3 coisas que um homem tem que ter dentro de casa, né? O que vocês viram? Para ele ser o máximo. Eu assisti um vídeo que falou sobre isso. Vocês lembram? O que é? O quê? O respeito. O que mais? Pode falar, não fiquem com medo. Aqui a gente está para aprender. O que mais? Hã? Não, o homem. Elogio e reconhecimento, né? O que mais? Tem a ver o sexo, respeito, autoridade. Se você dá essas 3 coisas para o homem, pronto. É o homem perfeito. O homem não precisa de muita coisa. O homem é muito simples. E ela tira isso dele. Pode rodar. Aí ela sai, ela pede para ela se levantar. You watch this. Let me show you something. Go sit over there. Eu estou um pouco preocupada. I have a little Por quê? concern because Seus filhos your não sons estão demonstrando are not demonstrating que eles estão aprendendo a that ser o they tipo de are homem learning to que be the kind eu of sei man I know que you você want them quer to que be. eles sejam. They're going to Aí demonstrate the ele kind começa of a man chorar. you teach them to be. Eles vão demonstrar ser o tipo do homem que And I'm você not really quer sure what to do about que that. eles sejam. Que você quer Can you lhes hear me? ensinar. Continua. That's how E you não do tem that. certeza do que fazer sobre isso. The Você me escuta? O homem chora, o homem desaba. E ela também, com poucas has to palavras. talk to her man to get him to Por quê? move Porque the ela way she entendeu o needs him ângulo to da move. coisa. É claro que eu posso estar falando como eu perguntei na segunda mensagem, que há poucos pais cujos filhos são pequenos, a maioria já são adultos. Mas são ensinamentos, são lições que vocês podem estar fazendo o quê? Vocês, todos nós aqui, somos como multiplicadores. Então você precisa repassar esse ensinamento para outras pessoas. Eu não vou usar na prática, porque meus filhos não são mais pequenos, mas quem sabe que pode ter netos, sobrinhos, quem sabe ajudar a educar, criar outros filhos. A avó da minha filha foi assim, todas os jovens, as crianças que ela ajudou, educou, amamentou, vestiu, tomou banho, passeou com eles, todos chamam ela de mãe. E ela é avó. E não tem nenhum grau de parentesco com eles. Mas pela influência, pela educação e pela gratidão, eles cresceram e a tomam por mãe. Então isso pode acontecer conosco. Somos multiplicadores, né? E todos nós temos influências a exercer. Então, como é que ela age? Ela age de maneira irritadiça. Ela age com irritabilidade.
E olha o que vários textos dizem. Vou ler alguns aqui. Ó. Os pais desculpam às vezes sua errônea direção por não se sentirem bem. Sentem-se nervosos, acham que não podem ser pacientes e calmos e falar de maneira agradável. Assim se enganam eles a si próprios e agradam a quem? A Deus? Não, a Satanás. Que exulta, Satanás então exulta, se alegra em que a graça de Deus não seja por eles considerada suficiente para vencerem as suas fraquezas naturais. Ou seja, se a gente é irritadiço, né, impaciente, é algo que está onde? Entronizado aonde? Na nossa natureza, são os defeitos do nosso caráter, são nossas fraquezas. E Satanás, sabendo disso, ele vai trabalhar onde? Nos teus pontos fracos? Ele vai nos tentar nos nossos pontos fracos. Ele vai tentar nesse ponto. Ela continua. Eles podem e devem dominar-se. Sempre. Deus deles requer isto. Requer o quê? Que eles se dominem. Devem compreender que quando cedem à impaciência e à irritação, fazem outros sofrer. Olha só. Os que os rodeiam são afetados pelo espírito que manifestam. E se eles, por sua vez, procedem com o mesmo espírito, quem são aqueles que sofrem? Aquele que é vítima do seu tom irritadiço, impaciente. E geralmente quem está ali sofrendo? E que está assimilando tudo aquilo, que futuramente, se não for refreado, não for reeducado, ele vai desenvolver, cultivar exatamente isso. Os filhos. Os que os rodeiam são afetados pelo espírito que manifestam. E se eles, por sua vez, procedem com o mesmo espírito, o mal aumenta. E tudo vai torto. Olha a expressão que ela usa. Tudo vai torto, tudo vai dar errado. Certo? A gente não pode esperar, irmãos. Aquilo que começa errado, a tendência é terminar como? Errado. Pais, quando vos sentir irritados, não deveis cometer um pecado tão grande como o de envenenar toda a família com essa perigosa irritabilidade. Em tais ocasiões, ponde uma dupla guarda sobre vós mesmos. Resolvei no coração não ofender. Olha, é uma decisão, é resolução. Em vosso coração, na vossa mente, resolver não ofender com os vossos lábios, que só a vez de proferir palavras agradáveis e animadoras. Dizei-vos a vós mesmos, não arruinarei a felicidade de meus filhos com uma palavra irritada. Controlando-vos assim, tornar-vos-eis mais fortes. Vosso sistema nervoso não será tão sensitivo. Olha só, o sistema nervoso, a pessoa fica irritada, fica com ódio, com raiva. Irmãos, eu sei o que é ódio, porque eu odiava. Eu tinha uma raiva incontrolável. Só que minha raiva se extravasava na briga, né? Eu era muito brigão, eu brigava muito. Ficava doente quando eu não brigava. Então, quando eu vejo alguém irritado, eu digo, eu sei o que é irritação. Só que às vezes as pessoas veem meu tom, a maneira como eu falo, e dizem que eu estou irritado. Aí eu fico sorrindo, não sabe o que é irritação. E eu aprendi isso aqui muito cedo, amados. Quando eu desci as águas batismais, eu nasci, era outra criatura. Aquela irritação, aquele ódio, Deus limpou do meu coração. Você pode me falar qualquer coisa, esbravejar comigo, eu fico tranquilo. Eu vou ficar triste, claro que eu... Mas aquilo não me afeta. Eu não consigo sentir ódio, raiva de você. Incrível isso. É de mim? O texto se cumpriu na minha vida. Eu disse para mim mesmo, Senhor, eu preciso que o Senhor me mude. Eu não tenho força, arranque-se de mim. E Ele tirou. Eu tenho isso como prova da minha conversão. Vosso sistema nervoso não será tão sensitivo. Sereis fortalecidos pelos princípios do direito. A consciência de estardes vos desempenhando fielmente de vosso dever vos fortalecerá. Os anjos de Deus aprovarão os vossos esforços e vai fazer com que com você? Vai te ajudar. Ele te entende, por isso ele propõe ajuda. Amém? Então, isso é um veneno. Essa irritabilidade
é um veneno. Eu vou escolher outro vídeo, pedir licença rapidinho. Volta aquele. Esse aí. Olha, é um vídeo também que precisa de tradução, né? Para bem rapidinho. Parei bem rapidinho. Essa família está sendo observada, eles estão sendo analisados. Olha só como as crianças regulam o comportamento. Naturalmente. Isso é ciência, porque é experimentos. É ciência. Então, e olha que eu não destaquei isso, né? Quando a gente vai para o texto bíblico e a gente vai para a tela ver o vídeo, quem está confirmando quem? Quem está provando quem? Irmãos, quando Ellen White escreveu isso, nada disso aqui tinha como sequer projeto ou proposta, né? Então, por isso nós podemos ver que isso aqui é uma orientação divina. É conselho diretamente de Deus o Pai para nós, seus filhos. Amém? Então, essa criança é um casal com 2 filhos, o outro é recém-nascido. E geralmente é o que acontece, o outro é colocado de lado. Irmãos, isso é de uma profundidade tão grande, porque os resultados são terríveis para uma criança que sofre. Ela vai crescer com um senso de injustiça muito grande. Ela vai se irritar com pouca coisa. Tipo, dentro de um relacionamento, se foi um pai que negligenciou e se ela é uma menina, ela vai ter dificuldade para se relacionar com o marido. Ela vai ter fortes bloqueios, ela vai ter muita dificuldade de se expressar, de se entregar completamente. E ela vai ser uma pessoa desconfiada. Resultado de quê? Disso bem aqui, ó, uma negligência materna. E ele cresce e ele já sabe, ele é um oriental, né, uma mente muito, apesar da tenridade, mas bem desenvolvida. E ele cultiva e diz assim, pode rodar. Eu sou sozinho em casa. Ninguém brinca comigo. O papai chegou. Aí ele lá, ó. Como é o seu pai? Olha o que ele diz. Ele é assustador quando ele é bravo. O que você quer do seu pai? Espero que ele possa me chamar gentilmente. Mostrando como quer. Volta um pouquinho. Percebem? Ele quer ser chamado gentilmente. O pai é bravo. O pai é irritado. Ele quer que ele o chame suavemente, assim. Continua. Aí o pai está assistindo, né, o relato do filho. E sua mãe? Eu acho que ela não gosta de mim. Aí ele chora. Só um minuto. 참았던 거 얘기했구나. 엄마한테 말해봤어? Você já disse isso à sua mãe? Olha o que ele responde. Ela nunca me escuta. Quero que ela brinque comigo. Só isso. O que ele pede? Gentileza. Atenção. Que o pai dedique tempo com ele. Só o que ele pede. E irmãos, eu pergunto, é difícil a gente dedicar isso? É difícil a gente ouvir? Nossa, isso é tremendo, amados. E agora imagine quantos lares têm crianças assim. Se hoje você conhece alguém, seja homem ou mulher, que tem dificuldade de relacionamento dentro de casa, saibam que começou assim. Coisa simples. Um pai que não tira tempo para o seu filho. Uma mãe que não para ouvir o seu filho, o que ele tem a dizer. Uma palavra, tudo bem que ele trabalhou, ele está cansado, está sobrecarregado, ele chega em casa daquele jeito. E ele se acha, como o texto disse aqui claramente, ele acha que tem o direito de dizer,
de esbravejar, de soltar, mas são pessoas que não têm nada a ver. Eu quero contar uma experiência comigo, com minha filha. Uma vez, eu bati na minha filha, né? Umas 3 vezes eu bati nela. Eu falo, tirando lição, né? Ela tinha, acho que uns 4 anos. Só que eu não batia assim como minha mãe me batia. Eu era tão peralta, mas tão peralta, tão rebelde, que teve uma vez que eu apanhei 3 pessoas ao mesmo tempo. Minha avó foi lá, pegou um galho de uma árvore que tinham cortado mais cedo, e ela falou, quebrou esse galho todinho em mim. Mas minha avó era meio fraquinha, né? Eu virava as costas assim, parece que quer bater, bate. Aí ela saiu, chamou a filha dela, minha tia, já até faleceu, tia Célia. Tia Célia, ó. Ela foi, pegou outro galho, quebrou todinho em mim. Vou chamar teu pai agora. Chama. Aí eu fui chamar o meu pai. Meu pai tinha um cinto de couro guardado, especialmente para essas ocasiões. Só que meu pai foi mais justo, porque eu tinha batido a minha irmã, né? Eu já era garoto, já era adolescente, e eu praticava karatê. Olha só. Então tinha que ter um saco de pancada em casa. E aí ele pegou eu e minha irmã, botou nós 2 de joelho, frente a frente. Ele dizia bucho com bucho. E aí ele deu 12 cintadas, eu contei. Ele deu 6 nela. E deu 12 em mim. Eu fiquei todo cortado, lapeado, assim, as marcas, cinto de couro mesmo, né? Ele bateu com vontade, assim. De um lado, ele bateu com a fivela em mim. Ele viu que eu era muito... Eu não chorava, irmão. Meu choro era de ódio. Sentimento de injustiça. Só que, como eu cresci? Eu cresci revoltado? Não. Porque Jesus me resgatou. Mas eu cresci cultivando 3 coisas. Eu queria ser ladrão. E eu queria matar. Eu queria saber como era entrar... Eu não falo muita coisa, né? Mas Deus me libertou, né? Mas o meu ódio era muito grande, que a minha vontade era de ser um ladrão e eu queria ser um assassino. Eu maquinava isso na minha mente. Mas Deus me libertou. Glória a Deus. Só que... por que eu digo assim, por que Ele me libertou? Porque eu tive essa percepção. É como você parar e olhar por outro olhar, né? Te olhando pelo um espelho, né? E aí eu tive essa percepção, mas Deus me transformou. E aí meu pai ele morreu de Covid em 2020. Mas eu e minha irmã, principalmente mas eu e minha irmã morava em São Paulo, nós cuidamos até o último momento. Meu pai era tudo para mim. E meu pai, nossa, ele ia tomar banho. E eu levava a sandália dele e a toalha para ele. Meu pai sentava, ele se enxugava e eu que enxugava os pés do meu pai e colocava as sandálias no pé dele. Gratidão. Só que nem todos são assim. Nem todos têm essa referência, esse contato com Deus. E aí, como eles crescem, como eles se desenvolvem, herdam traumas, cultivam essa tristeza toda. E aí, quando é no caso da mulher, ela vai ter o marido como desconfiada, né? Sentimento de injustiça, ela vai ser uma pessoa introspectiva, ela não vai exteriorizar aquilo que ela sente, e aí ela vai sofrer mais porque ela está reprimida, porque ela vê no marido uma representação daquilo que ela viu em casa. Só que agora é a hora de você se libertar disso. Porque teu pai te entende. Ele te compreende. E alguém disse aqui, eu não lembro quem foi que falou, mas é algo que eu aprendi, que você só dá aquilo que você tem. É impossível você dar alguma coisa. Eu aprendi isso muito cedo. Mas aí então, se você cultivou isso, aprendeu, né, teve isso como modelo, eu quero te dizer que você deve ir a Jesus porque Ele te entende, porque tem um texto indesejado que diz assim, ó, Deus Ele te diz, conheço vossas dores, enfrentei vossas lutas,
suportei vossas tentações. Conheço vossas lágrimas, também eu chorei. Aqueles pesares demasiado difíceis para serem desafogados em algum ouvido humano, eu os conheço. Não penseis que estáis perdidos ou abandonados, pois ainda que a vossa dor não alcance eco em nenhum coração da terra, olhai para mim e vivei. É um texto lindo esse. Repouse nesse texto. Jesus, ele conhece tua dor. Ele sabe do teu sofrimento. Ele suportou teu sofrimento e também as tentações. Amém? Vamos colocar outro vídeo aí. Daquela criancinha. Hã? Isso, coloca. Não, esse ainda não. Esse é meio hilário. Coloca esse aí, isso. Olha outra coisa interessante. O que a palavra brava causa? As crianças, elas regulam o comportamento para evitarem frustrar os adultos. Uma palavra irritada causa isso numa criança. Olha o efeito aí devastador se continuar sendo cultivado. Vai. Pode aumentar um pouquinho mais? Para evitar que os adultos fiquem bravos ou chateados. Como um primeiro teste, a pesquisadora dá à criança uma caixa e pede para que ela veja o que tem dentro. A criança abre a caixa e tira o brinquedo de dentro, sem nenhum problema. Então, uma atriz entra na sala para o segundo teste. Parabéns. A experimentadora, então, coloca um segundo brinquedo Vocês na viram, mesa. foi dado um brinquedo, ela interagiu, sorriu, né? É desconhecida a pessoa que deu o brinquedo, mas ela brincou naturalmente e interagiu, sorriu, correspondeu. Só que quando entra uma atriz que vai simular uma discussão com a mãe, e ela está sentada no colo da mãe, ela reage, ela observa a discussão, o tom da voz, e é dado o brinquedo. E vamos ver a consequência, a reação da criança. A irritação da outra mulher. E quando ela vai colocá-lo colado dentro do copo, a atriz briga com a experimentadora, dizendo que aquilo é muito irritante. That's aggravating. That's so annoying. Oh, I thought it was really interesting. Well, that's just your opinion. It's aggravating. A experimentadora, então, dá o copo e o colar para a criança. Note como a criança, diferente da primeira vez, não toca nem no copo nem no colar. Ela apenas observa com a cabeça baixa. Ela faz isso porque não quer irritar a atriz, ainda que tenha curiosidade de brincar com os objetos. Isso mostra como que uma criança que cresce com adultos emocionalmente instáveis pode regular seu comportamento para evitar explosões emocionais até um ponto onde possam desenvolver traumas e transtornos. E você? Tudo bem. Já notou isso nas crianças e seus filhos? Viram? Deixe nos comentários. Ellen White diz, ela tem um texto em Mente, Caráter e Personalidade, que um ato isolado não forma um hábito, mas a prática repetitiva de um ato forma o hábito. E os hábitos formam o caráter. Então, isso aconteceu uma única vez, tudo bem. Mas quando se torna repetitivo e rotineiro, torna um hábito. E a criança que cresce em um lar assim, ela cresce reprimida. E certamente ela vai desenvolver fortes traumas. Como você vai trabalhar com isso? Bem, a resposta é simples. Você não vai trabalhar, porque você é o responsável. Você nunca percebeu isso. Quando ela começar a se cortar, quando ela começar a manifestar rebelião, rebeldia, quando ela começar a tomar as decisões, primeiro, ela vai ver em você uma péssima referência do quê? Hein? De Deus. De um cristão. Eu comecei a falar sobre... Eu lembrei de um texto agora, que eu lembrei de um texto quando eu surrei minha filha. Lembra que eu comecei a comentar e eu não terminei? Então, minha disciplina com ela era conversado. Você sabe o que você fez e tal? Aí eu vou te dar 3 bolos com cinto, né? Cinto não era para impor dor, não tinha nada daquilo, não era como meu pai, né? Que separava um couro bem grosso e deixava... Não, nem era com vara, nem era com sandália, nem era com... Nada disso. Mas só que você já pegou a seda que é a mão de uma criança? O bracinho levinho. Você já sentiu alguém, pede para alguém do teu lado assim, dá um tapinha, mas não forte, mas só para me sentir o peso da tua mão.
leva isso em consideração, o teu peso, uma mão de uma criança de 2, 3, 4 anos. Isso faz muita diferença, machuca. E aí ela chorou. E aí eu disse, meu Deus, o que eu estou fazendo? E eu estava irritado. O que eu estou fazendo? Ela é indefesa. Ela, por mais que ela queira, se eu fizer e for violento aqui, deixar hematoma, quiser quebrar, ela não vai fazer nada porque é indefeso. Eu digo, nunca mais eu vou levantar. Eu disse para mim mesmo e para Deus, eu nunca mais vou levantar a mão para bater na minha filha. E nunca mais eu fiz. Aí eu tinha na minha Bíblia, eu gosto de escrever textos, né? E aí eu lembrei de um texto que dizia assim: pais, ao lidarem com vossos filhos, lembrai-vos que estão lidando com uma reprodução de vós mesmos. E ao tratar de seu defeito de caráter, lembrai-vos se você já venceu o seu. Aí imediatamente minha memória me levou para onde? Para Hebreus capítulo 2, versículo 14 ao 17. Quando fala da grande lei da hereditariedade. E quando tu vai estudar esse assunto, lá fala de pecados hereditários e pecados cultivados. Então eu era irritado. Embora Deus me transformou ali na minha conversão, mas ainda Satanás sabia disso e ele, em alguns momentos, e quando ela estava me desobedecendo, o momento irritadiço, o jeito me vinha à tona e aí eu agia. E geralmente nós pais, quando vamos disciplinar com a vara o filho, faz de maneira irritada. E aí o que você deve fazer? Qual é a orientação? É surrar? Não, é se refrear primeiro. Aí eu comecei a fazer o quê? Quando vinha aquele momento ali que eu via, aí eu respirava, eu me tomava domínio de mim, não é o que o texto diz? Você deve se dominar, Deus espera que você se domine. E aí eu tomava domínio de mim. Deus disse isso para Caim: eis que o pecado jaz à porta do teu coração, mas a ti cumpre dominá-lo. E aí quando eu consciente de mim, dominado aqui, a minha raiva, minha ira contida, e aí eu vinha com um sorriso. E aí eu sentava na mesma altura dela, olhava nos olhos: o que você fez? Aí ela não ia direto, né? Porque é descendência de Adão, né? Então Adão bota a culpa em alguém. Ah, pai, eu fiz aquilo ali, mas o quê? Você não sabia? Eu não tinha falado para você? Aí eu dou a lei. A lei é o que eu tinha dito, né? Qual é a vontade do papai e da mamãe? Aí eu falava. Eu digo, e você fez isso? Não. O que foi que você fez? Aí tem que confessar, né? Aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará o quem? Misericórdia. Eu não sou Deus na presença dos filhos, do pai não é colocar. Ellen White diz, fundamento da educação cristã: vós, pais, estáis no lugar de Deus em relação a vossos filhos. E Deus nos trata com ira? Miqueias capítulo 7, verso 17 e 18. Deus, ele é tardio em irar-se, mas grande benevolência e verdade. Então, que espécie de pai e mãe você está sendo? Que representação de Deus você está sendo? E aí tudo eu trouxe isso para mim. E eu passei isso para ela. E aí, Apocalipse capítulo 13, versículo 19. Deus diz: eu repreendo e disciplino a todos quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Então, a repreensão, e Provérbios capítulo 13, pode ler lá, a repreensão deve estar, né, em nosso pescoço, em nossa cabeça, em nosso coração. E aí é que vinha, que tipo de repreensão agora era? Era surra? Não. Aí eu tirava o que ela mais gostava. Ou então eu disse, você vai ficar bem ali, sentadinha, só sair de lá quando o papai mandar. Tá bom? Tem uns que dão a Bíblia para ler, né? Fala sério, né? Vou botar mais um vídeo, que o tempo está acabando. Mas vou botar mais um vídeo. Isso. Esse é sobre bondade, né? E aí, a criança nasce boa ou ela se torna boa? Criancinha, defesinha lá, inocente. Ela nasce boa ou ela se torna boa? Rapidamente. Ela nasce, quem acha que ela nasce boa? Boa, justa. Quem acha que ela nasce boa? E ela se torna. Amém. Olha, a nossa natureza é má, então ela nasce com uma natureza má, mas só que ela precisa ser cultivada, porque se ela for deixado, né, solta, ela vai praticar as obras do quê? Da natureza, que se inclina para o mal, né? Romanos capítulo 7, versículo 14, diz que eu sei que a lei é espiritual, todavia eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. O verso 18 diz, e eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na natureza pecaminosa, não habita bem algum. Então a gente
não nasce bom. Mas podemos ser cultivados, né? A bondade em nós. E esse vídeo mostra um pouco sobre isso. Vamos lá. É um vídeo interessante porque mostra duas fases da criança, né? A infantil e a, digamos assim, juvenil. Bora ver. Tem uma qualidade inerente ao ser humano? Olha só esse experimento. As crianças devem decidir quantas fichas elas terão versus quantas fichas elas darão a outra criança que verá posteriormente. Parabéns. É dito a elas que Então, as o fichas poderão experimento ser ele tem trocadas como por principal objetivo fazer com que ela cultive a bondade pensando no outro, porque a bondade só existe dentro do contexto com o outro, né? Tu não pode ser boa, mostrar bondade fazendo bem só para ti. Tem que ter o próximo, né? Então, o experimento sugere o seguinte: olha, se você escolher mais fichas para você, aí ele, se for o verde, você automaticamente vai doar mais para a próxima criança que vier depois de você. Então, uma idade que ela não assimila tanto isso, ela pensa mais em si. E é exatamente o que Ellen White fala, que a gente não nasce egoísta, mas desenvolve traços egocêntricos. Então você começa a se ver como o centro de tudo. E começa, não é egoísmo isso, mas é egocentrismo, são coisas diferentes. You can say green, and if you say green, then you get this one, and the other girl doesn't get any. Or you can say blue, and if you say blue, then you get these two, and the other girl gets these two. So, green. Green. As Aí ela crianças começa menores de estudo, a pedir para frequentemente si, o verde, né? Vai, pode soltar. escolhem obter menos para si para ter mais do que a outra criança. I'll pick green. Em alguns casos, muito mais do que a outra criança. O pesquisador comenta: elas não ligam para a igualdade. O que elas geralmente querem é ter relativamente mais. Parabéns. Mas as coisas começam a mudar quando A criança que escolhe o verde, ela escolhe para si. Ela doa para a criança, mas não tanto quanto a dela. Por quê? Porque ela está pensando nela, atos egocêntricos. Ela pensa na criança, mas não tanto quanto ela pensa como nela, né? Atos egocêntricos. Só que e não é tanto o conflito com relação à igualdade, porque ela não entende tanto isso. Mas quando vem uma idade maiorzinha, ela já discerne. Green. E elas começam a fazer escolhas mais justas. Green. E quando estão por volta de 9, 10 anos de idade, no geral, elas começam deliberadamente a fazer escolhas de obter menos para si para dar mais ao outro. Green or blue? Green. O pesquisador comenta: elas foram educadas e ensinadas as virtudes que gostaríamos que tivessem. Quando somos adultos, esse instinto de obter mais para si continua em nós, mas lutamos contra isso, principalmente em meio às dificuldades. Mas assim como as adversidades... O que esse vídeo, esse experimento, tem muitas lições, mas a principal que eu vejo é que ele tem um ponto negativo nele, mas eu não vou narrar porque a gente está tirando os pontos positivos. Primeiro que a bondade precisa ser cultivada, né? Isaías capítulo 64, verso 6 diz que todos os nossos atos de bondade, atos de justiça não passam para Deus do que? Trapo de imundície. Por que ele diz isso? Porque o bem não se origina em nós, e geralmente quando a gente faz o bem para ser visto, né? Para ser elogiado, enfim, chamar glória para nós. Então a criança, ela precisa ser ensinada os verdadeiros princípios da reta justiça. Isso compete a quem? A todos nós, independente se nós somos pais ou não. Por quê? Porque todos nós exercemos um tipo de influência. E só existe dois. Ou você influencia para o bem, ou nós influenciamos para o mal. Isso é uma decisão de cada um de nós. E nós estamos, claro, sendo aprendizes aqui do Senhor, e somos um reflexo do que Deus é, e nós precisamos influenciar sempre para o bem. Amém? Vamos finalizar então com o próximo vídeo. Tem um da criancinha que volta Pode encerrar aí. De ganância também... Pode. Sim. Bota aí. Vocês viram, não? Olha, ele está com o braço lá, né? Está preso. E ele está fazendo o quê? Está chorando.
que a gente deve fazer? Pergunta aí, rapaz, por que tu botou o braço aí? Tu não sabia nem o que a gente geralmente diz, né? Vamos lá. Mas o que ele está fazendo mesmo? Quem está sendo testado aí? Vamos ver. Quem está sendo testado? Quem está testando quem aí? É a criança que está testando você. Isso acontece muito, né? A criança, ela sabe quando ela é birrenta, né? Quando ela é mimada, porque ela já te conquistou. Ela sempre vai fazer, é como um... Não vou fazer essa comparação aqui. Mas sempre que ela chora pedindo uma coisa e você dá, ela vai fazer um teste. Espera aí, eu chorei, eu queria uma coisa, eu chorei e consegui. Vou fazer de novo, vou ver se é assim mesmo. Aí ela vai e pede, você não dá, ela chora e você vai e dá. Ah, é mesmo, ó. Então, ela sempre vai fazer isso, e ela te tem como refém. Qual é o problema, o grande problema disso? Se isso for, novamente a gente fala, um ato isolado não forma um hábito, mas a prática repetitiva de um ato forma um hábito e o hábito forma um caráter. Você está formando que tipo de homem, que tipo de mulher fazendo isso? Um jovem, aí a gente está falando dentro do contexto de casamento, ele nunca vai ser, ele vai preferir uma mulher que mande, porque ele não vai ter o quê? Autonomia. Ele não vai preferir uma mulher, né, que tem as qualidades, as virtudes de uma verdadeira cristã, porque ele não consegue enxergar isso. E aí e por mais que ele tenha uma mulher assim, esse casamento vai tá fadado ao fracasso, porque o homem tem que ter o quê? O que a mulher espera de um homem? Segurança. O que mais? Confiança. E um homem que tem o quê? Atitude. Esse tipo de homem que cresce assim, ele tem atitude? Não. Por quê? Porque ele foi ensinado a ter as coisas dadas gratuitamente. Isso é péssimo. E tem outros fatores também, né? Deixa eu ler um texto, e eu vou finalizar com esse texto. Está no Mente, Cara, Personalidade, volume 1, página 61, quarto parágrafo. No aplicativo, né? Possivelmente no livro vai estar outra página. Diz assim, ó: a boa saúde, a mente sã e o coração puro não são considerados de primeira importância no lar. Muitos pais não educam seus filhos para serem úteis e cumpridores do dever. São favorecidos e mimados. Até que, para eles, a abnegação... O que é abnegação? Serviço voluntário, sacrifício próprio. A abnegação se torna quase uma impossibilidade. Não lhes ensina que, para ter sucesso na vida cristã, o aperfeiçoamento de mente sã e em corpo não são... Perdão, vou ler de novo. Não se lhes ensina que, para ter sucesso na vida cristã, o aperfeiçoamento da mente sã em corpo são e é da maior importância. Amém? Amados, que Deus continue nos abençoando, nos dando luz, mas acima de tudo nos dando seu Espírito, para pormos em prática os ensinamentos que Ele tem nos passado. Como um povo, o Senhor tem nos ensinado, tem nos dado o privilégio de aprendermos como seus alunos e Ele como nosso professor, nos dando tanto a Bíblia quanto o Espírito de profecia. Eu oro para que nós tenhamos famílias cada vez mais espirituais, para que assim a nossa igreja, a Igreja de Deus, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, possa ter homens capazes, obreiros e obreiras, que deem a trombeta sonora certa e possa preparar um povo para ter o encontro com o Senhor. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Aqueles que puderem, se coloquem conosco de joelhos e vamos orar ao nosso Pai que está no céu. Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome para sempre, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela luz, pelo entendimento, pela compreensão, pela unção do teu Espírito, ó Deus, que como professor nos ensinou aqui. Ó Senhor, precisamos, como pais e mães e filhos, como esposas e maridos,
ser um representante, um fiel representante do Senhor aqui na terra. Porque o Senhor quer levar a cada um de nós, ó Deus, para vivermos em família lá no céu. E temos essa honra, esse privilégio de conhecer essas promessas. Mas não queremos ser apenas conhecedores, ó Deus, apenas ouvintes, mas praticantes. Nos ajude, ó Deus, a ter uma família bem ordenada. E eu apelo, ó Deus, pelos maridos que estão em contenda com suas esposas. Eu oro pelas esposas, Senhor, que estão em contenda com seus maridos. Eu oro por aqueles pais, ó Deus, que precisam acertar as arestas que estão no coração com seus filhos. E todos nós, ó Pai, temos conta a prestar com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, nos dê sabedoria para tratar sobre todos esses assuntos. E se nenhum de nós, ó Deus, temos esses problemas, que nós venhamos ser professores, auxiliadores, ajudadores daqueles, ó Deus, que estão sofrendo, para que lares sejam restaurados à tua imagem e tua semelhança. Fica conosco, ó Pai, e nos batize com teu Espírito Santo. Oramos e agradecidos em teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, que Deus abençoe a todos ricamente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te livre, guarde e proteja, te dê sabedoria para educar os seus filhos no reto e santo caminho. Que Deus te ilumine, em nome de Jesus. Amém.